No último dia 19, as pessoas observaram a noite chegar em São Paulo mais cedo. Uma escuridão que eu prefiro não chamar de noite, pois seria algo natural de se esperar. Neste caso, foram as trevas do obscurantismo pairando sobre nossas cabeças. E hoje eu vou falar das queimadas, e talvez até me queimaram um pouco na opinião de alguns aí. Mas vamos lá. Está todo mundo falando sobre o problema. E eu acho que o estopim disso foi o evento ocorrido no último dia 19, quando os céus de São Paulo ficaram escuros por conta das queimadas na região norte do país. A verdade é que os alertas já estavam sendo feitos há tempos. Tem gente falando por aí que só agora vocês estão se preocupando com a Amazônia. Não, não é só agora. Já se tem se falado há tempos. Eu já falei aqui no canal, vários ativistas ambientais têm falado. O problema é que o assunto sempre foi taxado como coisa de eco chato. E pior, tem aquela galera que diz que está tudo bem, que era uma nuvem de chuva que fez os céus escurecerem e que tudo que estava sendo falado sobre esse fenômeno era puro alarmismo, sensacionalismo. Eu bem que gostaria de concordar com isso, falar que tudo é exagero, mas não é o caso. Nesta imagem captada pelo NOAA, Sistema de Satélites de Monitoramento da NASA, vemos a fumaça proveniente de incêndios em vários estados do Brasil, incluindo Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. As imagens datam do dia 20 de agosto de 2019 e a Agência Espacial alerta que o número de incêndios pode ser recorde. Os dados recentes da NASA confirmam aqueles dados levantados pelo INPE, onde era relatado um aumento de desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. E ainda nos mostra que o que causou aquela escuridão no dia 19, aqui em São Paulo, foi fumaça mesmo. E também tem algumas pessoas espalhando informações erradas por aí, como por exemplo falando que a NASA na verdade desmentiu o INPE e que a partir do dia 16 de agosto de 2019, observações por satélite indicavam que a atividade total de incêndio na bacia amazônica estava ligeiramente abaixo da média em comparação com os últimos 15 anos. Essa informação foi retirada do site Earth Observatory da NASA. E ela está correta, porém as pessoas que estão compartilhando esse post não estão se atentando ao último parágrafo dele, onde é dito que apesar das queimadas estarem abaixo da média, na Amazônia teve um aumento. Os dados estão confirmando que sim, houve um aumento de queimadas na região da Amazônia. Ontem o Pirula postou um vídeo sobre esse site, sobre as pessoas que estão compartilhando esse site sem ler a ele direito, sem compreender o que está escrito. Eu vou deixar ele na descrição. E eu deixarei também o link deste post e do post com os dados coletados no último dia 20. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Agora vamos para outra informação manipulada que anda sendo amplamente espalhada pela internet. Alguns canais e sites estão divulgando este gráfico onde é mostrado que o governo atual é o que apresenta menores índices de queimadas desde 1998. Mas esse gráfico demanda muito cuidado para ser analisado e comparado. O ano de 2019 ainda não acabou, estamos em agosto ainda, quando o pico das queimadas apenas está se aproximando. E essas pessoas estão comparando esses dados referentes a anos inteiros. Então, quem está usando esse gráfico para afirmar que está havendo uma diminuição das queimadas, ou está desinformado, ou está sendo desonesto mesmo. Ontem o Sérgio Sacani do Space Today postou um vídeo tutorial ensinando a usar o NASA Roadview. Nesse aplicativo você tem compilado dados de qualquer satélite de monitoramento. Você pode mapear uma região, a região que você quiser, e ainda baixar esses dados de monitoramento no seu computador, envolvendo, por exemplo, desmatamento, poluição, queimadas, pois todos esses dados são públicos, qualquer pessoa pode acessar e baixar no seu computador. O que o INPE fez foi coletar esses dados, agrupar e então aplicar uma metodologia para gerar um relatório organizado para que as pessoas possam entender. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Bom, resumindo, o INPE pega os dados de satélites, dados esses que você mesmo pode baixar e analisar. O trabalho que o INPE faz é agrupar tudo e fazer um relatório. E outra coisa importante, na hora de comparar os dados, é importante ver se eles foram coletados pelos mesmos satélites. Tem satélites com melhores resoluções que outros, ou então aqueles que usam radar e conseguem observar através de nuvens. Tudo isso tem que ser olhado com cuidado, não é um trabalho simples. Não é coisa para sair por aí falando sem saber, pessoal. O vídeo do Space Today, onde o Sérgio ensina a mexer no aplicativo da NASA, está aqui embaixo na descrição também. Então, mais uma vez, está havendo sim um aumento de queimadas.
Teve épocas que se queimou mais. Sim, teve. 2004, 2003 foi recorde de queimadas. As queimadas no Brasil não são novidade, não são um problema exclusivo do atual governo. Eu acho que a diferença é que antes os presidentes fingiam que se importavam com o meio ambiente, mas deixavam o desmatamento comendo solto. Já o atual governo deixa bem claro que não se importa muito mesmo. Existe um problema muito sério em desmatar a Amazônia. Vocês já ouviram falar dos rios aéreos? Não? Vou tentar explicar aqui. O calor equatorial evapora a água do Atlântico que vai para o oeste do país até encontrar a cordilheira, gerando nuvens que avançam com a ajuda dos ventos para a região noroeste do país. Chegando lá, essas nuvens trocam umidade com a floresta. Chegando nos Andes, chuvas formam a cabeceira do Amazonas, e o que resta dessa umidade vem para o sul e sudeste em forma de chuvas. O desmatamento acaba com esses rios aéreos, pois sem florestas não há troca de umidade, e a umidade acaba tendo seu caminho quebrado. E qual é o resultado disso? Secas na região mais ao sul e sudeste do país. Então você, morador e moradora dessas regiões, e eu incluso, se faltar água na sua torneira nos próximos anos ou meses, lembre-se deste momento que estamos clamando para que parem de desmatar a floresta amazônica, pois sem a Amazônia, o centro-oeste vai virar deserto. O problema que eu vejo nessa discussão é a presença de um forte viés político que impossibilita uma abordagem que não seja afetada por alguma carga emocional. Falar de temas envolvendo o meio ambiente acaba soando como uma provocação para quem votou no atual presidente e vice-versa. Mas como eu disse anteriormente, esse problema já vem acontecendo há tempos, vem de administrações anteriores, e usar essa discussão como um palanque para discurso político não irá trazer a solução. A solução só irá chegar quando haver uma intensificação dos meios sustentáveis para a retirada de recursos do meio ambiente. A coisa só irá mudar quando a fiscalização for intensificada em queimadas clandestinas e grilagem. A solução só vai acontecer quando as pessoas baixarem os ânimos e perceberem que o próximo, independente de sua crença ou ideologia política, está no mesmo barco que eles. E que precisamos da ajuda uns dos outros para reverter esse quadro enquanto ainda houver o que reverter. Temos que cobrar de nossos governantes, pois quando a natureza nos cobrar, ela irá fazer isso com duríssimos juros.